Olá, façamos hoje a leitura do artigo intitulado O Ensino por Inquiry, Aspectos Históricos e as Diferentes Concepções desta Perspectiva de Ensino, que foi escrito pela professora doutora Andréa de Freitas Zompero, que faz parte da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Norte do Paraná, e pelo professor Dr. Carlos Eduardo Laburu, que faz parte da Universidade Estadual de Londrina. Foi apresentado no PBL 2010, Congresso Internacional, São Paulo, Brasil. Está publicado entre as páginas 8 e 12 de fevereiro de 2010. Deve ser os anais, né? Bem, então, o resumo desse trabalho diz o seguinte: este estudo apresenta uma revisão bibliográfica sobre o ensino por inquiry, conhecido também como ensino por investigação, ou ainda resolução de problemas relativo aos aspectos históricos, salientando as teorias que dão base a esta perspectiva de ensino, e também as diferentes concepções desta metodologia na visão de autores distintos. Ressalta-se ainda as contribuições do ensino por inquiry para a disciplina de ciências. O artigo é constituído do item 1, que é a introdução, o item 2, pedagogia progressista e o ensino de ciências, o item 3, a educação científica e a perspectiva de inquiry nos séculos 19 e 20, item 4, as diferentes abordagens do ensino por investigação, e o item 5, que são as considerações finais e seguem-se as referências. Então, introdução. Ao estudarmos o histórico sobre o ensino de ciências, encontramos diversas fases que podem ser chamadas de tendências. Durante o período compreendido a partir da segunda metade do século XIX, chegando até a atualidade, o ensino de ciências apresentou diferentes objetivos em função dessas tendências, que tiveram como base, principalmente, as mudanças vigentes na sociedade em suas diferentes épocas, considerando aspectos políticos, históricos e filosóficos. Muitas dessas tendências não tiveram uma relevância significativa no Brasil, mas sim em países da Europa e nos Estados Unidos. Dentre elas, podem ser ressaltadas o ensino por investigação, conhecido também como inquiry, que recebeu grande influência do filósofo americano John Dewey, o conflito cognitivo com predominância das ideias de Piaget, a mudança conceitual, a alfabetização científica, o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, dentre outras. A perspectiva do ensino com base no inquiry é implicitamente encontrado em muitas dessas tendências, por promover o raciocínio e habilidades cognitivas dos alunos, possibilitar a cooperação entre os estudantes, sendo esses alguns dos objetivos da educação científica. Na literatura, encontram-se diferentes conceituações de inquiry, como ensino por descoberta, aprendizagem por projetos, questionamentos, resolução de problemas, dentre outras que serão posteriormente discutidas neste estudo. Localizamos uma preocupação em estimular atividades na educação científica que envolvem o inquiry, ainda no século XIX. Considerando este aspecto, neste artigo, tem-se por principais objetivos apresentar as conceituações de inquiry na educação científica, na visão de diferentes autores, e também uma breve trajetória histórica sobre o ensino por inquiry a partir do século XIX. Ressaltamos que a perspectiva de inquiry foi predominante na educação americana. Conforme afirma Santos, 2007, no Brasil, o ensino de ciências teve pouca prioridade no século XIX. Nesse período, a educação brasileira era marcada pela tradição jesuítica. O processo de inovação curricular em ciências ocorreu em 1950 e continuou na década seguinte, com a tradução dos projetos americanos,
a partir dos quais foram elaborados materiais para os educadores brasileiros. No entanto, reiteramos que este estudo teve a intenção de pesquisar a educação científica na perspectiva do inquiry, para melhor compreensão do ensino baseado no Dewey, para melhor compreensão do ensino baseado nesta perspectiva, apresentamos inicialmente alguns aspectos relevantes da teoria de Dewey, os quais são necessários para melhor entendimento e reflexão sobre esta perspectiva de ensino. Item 2. A pedagogia progressista e o ensino de ciências. O filósofo pragmático John Dewey é considerado um importante pensador norte-americano e defensor da educação progressiva. De acordo com Von e Pugh, 2001, Dewey tornou-se símbolo para as ideias progressistas na educação científica. Outras denominações da pedagogia progressista encontradas na literatura são pedagogia ativa, escola nova, escola do trabalho. A pedagogia progressista surgiu nos Estados Unidos como crítica à pedagogia tradicional defendida por Herbart. O filósofo e pedagogo Herbart viveu no século XIX. De acordo com este pensador, o ensino deve ser organizado com base em 3 conceitos principais: governo, disciplina e instrução educativa. O governo refere-se às regras externas que fazem com que o aluno mantenha-se atento ao assunto estudado. Para que isso seja efetivado, é possível aplicar castigos e ameaças ao aluno. A disciplina visa a formação do caráter para que o aluno desenvolva e reflita sobre os aspectos morais. Por fim, a instrução educativa consiste em educar o aluno para que desperte interesse em aprender. Para Herbart, a instrução é assegurada pela disciplina e pelo governo. No final do século XIX, surge o movimento progressista, que era contrário às ideias de Herbart e dos jesuítas. Os adeptos dessa nova pedagogia defendiam o ensino centrado na vida, na atividade, aliando teoria e prática, sendo o aluno participante ativo de seu processo de aprendizagem. Dewey foi precursor dessas ideias. Seu nome tem sido associado à aprendizagem por projetos e por resolução de problemas. As ideias progressistas inspiram piagetianos. Neste sentido, um aspecto relevante a ser considerado é que as ideias progressistas enfatizam a importância das interações socioculturais para a aprendizagem. Sendo assim, é possível estabelecer uma relação entre a pedagogia de Dewey e as ideias de Vygotsky, o qual também defende elementos sociais na aprendizagem. Von e Pugh, 2001. A ideia central de Dewey, que tem influência na educação científica, é experiência entre aspas. Este termo é frequentemente mal entendido, pois é comum as pessoas associarem a experiência com aulas práticas e, desse modo, seriam a solução para a aprendizagem de ciências. Exemplo, as aulas deveriam ser com mais experiências ao invés de memorizar conteúdos. Essa definição de experiência não é condizente com as ideias do filósofo. De acordo com Dewey, 1980, no universo há um conjunto infinito de elementos que se relacionam de maneira mais diversa possível. Tudo existe em função dessas relações. Isso, evidentemente, ocorre também com as pessoas. Quando a criança chega à escola, Espera aí, instantinho que eu avancei aqui muito sem querer.
Quando a criança, vou repetir, iniciar o parágrafo. De acordo com Debord, 1980, no universo há um conjunto infinito de elementos que se relacionam de maneira mais diversa possível. Tudo existe em função dessas relações. Isso, evidentemente, ocorre também com as pessoas. Quando a criança chega à escola, ela já vivenciou muitas experiências. Por isso, esse agir e reagir amplia-se e as experiências se reconstroem por meio das reflexões. Na vida cotidiana, as experiências são realizadas constantemente. Para o filósofo, vida, experiência e aprendizagem não podem ser separadas. A experiência se adquire a partir de um conjunto de vivências. Rossito, 2008. Neste sentido, quando a experiência educativa é refletida, a aquisição de conhecimento será seu resultado natural. Portanto, a experiência dá significado à vida. Ainda nas palavras de Debord, a contínua reorganização da experiência pela reflexão é característica particular da vida humana. A educação consiste nessa contínua reorganização, que promove uma melhoria na qualidade da experiência para novas aprendizagens. Item 3. A educação científica e a perspectiva de inquiry nos séculos 19 e 20. De acordo com Debord, 2006, até a segunda metade do século XIX, a educação científica tinha um currículo clássico, no qual enfatizava-se principalmente o estudo de matemática e de gramática. Alguns cientistas europeus e americanos começaram a defender a ideia de que a ciência era diferente de outras disciplinas escolares, por oferecer práticas de lógica indutiva. Conforme Chalmers, em 2000, a ciência indutiva começa com procedimentos de observações detalhadas para construir generalizações. Os estudantes, naquele período, tinham que aprender a observar o mundo natural e formular conclusões a partir de suas observações. Ainda de acordo com o autor anteriormente citado, esta abordagem para o ensino de ciências, considerando a indução, foi uma justificativa para o surgimento de práticas que envolviam a utilização do laboratório. Nesse período, o laboratório e o ensino utilizando processos investigativos receberam o apoio do cientista e filósofo positivista Herbert Spencer, que viveu no século XIX. Para este cientista, a utilização do laboratório poderia promover a melhor compreensão dos fenômenos naturais. A observação do mundo natural e as atividades de laboratório fornecem informações claras e precisas sobre o mundo natural, que não se encontram nos livros. Spencer considerava a física, a química e a biologia essenciais para a formação humana. As ideias positivistas de Spencer influenciaram práticas pedagógicas no ensino de ciências, resultando na aplicação do método científico no ensino. Observação, controle e previsão. Iskandar e Leal, 2002. O químico Charles Eliot também defendeu a utilização do laboratório para as práticas investigativas, argumentando que o estudo de química poderia desenvolver nos estudantes habilidades de pensamento, incluindo comparação, discriminação e indução. Ainda para Eliot, o laboratório poderia ser usado para verificar princípios da química, segundo Debord, 2006. Em síntese, no século XIX, pode-se concluir, de acordo com Smith, apoio de Debord, 2006, que o ensino utilizando inquiry apresentou 3 fases. Descoberta ou abordagem heurística, na qual os estudantes teriam que explorar o mundo natural. A verificação, na qual os alunos teriam que confirmar fatos ou princípios científicos
por meio da utilização do laboratório e o inquiry. Neste último caso, os alunos não teriam que descobrir algo, mas por meio da utilização de método científico, os estudantes teriam que procurar soluções para questões que eles não sabiam a resposta. A inclusão na educação científica foi recomendada, a inclusão do inquiry na educação científica foi recomendada por Dewey, a partir do livro Logic, The Theory of Inquiry, publicado em 1938. Para este filósofo e pedagogo, havia na educação científica muita ênfase no ensino de fatos, sem estimular o raciocínio e habilidades mentais. Para Dewey, o aluno deveria participar ativamente de sua aprendizagem. Por isso, os alunos deveriam propor um problema para investigarem, aplicando seus conhecimentos de ciências aos fenômenos naturais. Barrow, 2006. Este mesmo autor afirma que Dewey modificou sua interpretação anterior sobre os passos do método científico para realizar seu objetivo de pensamento reflexivo. Os passos seriam apresentação de problema, formação de hipótese, coleta de dados durante o experimento e formulação de conclusão. Os problemas a serem estudados deveriam estar de acordo com o desenvolvimento intelectual e capacidades cognitivas dos estudantes e com as experiências dos mesmos. A ideia aqui era preparar os alunos para serem pensadores ativos em busca de respostas e não apenas disciplinar o raciocínio indutivo. A educação científica, na primeira metade do século XX, teve seu objetivo principal voltado aos valores sociais, devido ao crescimento da urbanização e migração, problemas relacionados com a saúde pública. Neste sentido, o inquiry foi visto como um modo de desenvolver habilidades necessárias para resolver problemas de relevância social, ao invés de apenas desenvolver nos alunos habilidades de raciocínio. Estas ideias estavam também baseadas na filosofia de Dewey. Segundo ele, para preparar os alunos para a vida, a educação formal deveria dar aos estudantes habilidades para formular questões significativas sobre os problemas sociais. Em 1950, os cientistas, educadores e líderes industriais argumentaram que o ensino de ciências tinha perdido seu rigor acadêmico e não estava possibilitando o desenvolvimento intelectual dos alunos, argumentando que o ensino estava enfatizando aspectos de relevância social. A educação científica naquele período estava centrada demais no aluno e problemas sociais. The Boy, 2006. Esta preocupação com a educação científica nos Estados Unidos culminou com o lançamento do satélite Sputnik pelos russos. Por isso, a educação científica foi outra vez voltada para o rigor acadêmico do século XIX, enfatizando os processos da ciência com a preocupação de formar cientistas para garantir a segurança dos americanos. A ênfase, novamente, é nos processos de ciências e habilidades individuais, como observar, classificar, inferir e controlar variáveis. Barrow, 2006. Nessa reforma curricular, Joseph Schwab foi o principal pensador envolvido. Schwab considerava que conteúdo e prática são inseparáveis na educação científica. Para ele, os alunos deveriam aprender como os cientistas chegam às conclusões e não terem tais conclusões prontas dadas pelo professor. A educação científica proposta por Schwab é muito parecida com a proposta do século XIX. A diferença é que naquele século havia uma preocupação com o desenvolvimento pessoal do aluno e para Schwab a preocupação era com o desenvolvimento da nação americana. The Boy, 2006. Além disso, para Schwab,
A utilização de investigação no ensino permite aos alunos entenderem os processos da ciência. Muitas críticas foram apontadas para o ensino por descoberta e voltado à formação de cientistas. Devido a tal situação, tanto no Brasil como nos demais países, começou a ganhar força nos anos 70 as ideias construtivistas. Surge nesse período o movimento das concepções alternativas, o qual tinha como principal objeto de estudo as concepções que os alunos tinham sobre os fenômenos naturais, pelo fato de que estas concepções interferem no processo de aprendizagem. A partir dessa proposta, o objetivo da educação científica foi principalmente fazer com que os alunos mudassem suas concepções alternativas, de modo a se tornarem coerentes com o conhecimento científico. Essa mudança conceitual deveria ser alcançada por meio do conflito cognitivo. Ainda na década de 1970, com os agravos causados ao meio ambiente, o ensino de ciências passou a ter a preocupação de propor uma educação que levasse em conta os aspectos sociais, no que se refere ao desenvolvimento científico e tecnológico. Essa abordagem iniciou-se na Grã-Bretanha e desenvolveu-se até a década de 1980, por meio de debates de ideias até atingir as práticas pedagógicas, envolvendo textos, currículo e processos de avaliação. Gouveia e Leal, 2001. Nesta perspectiva, o inquiry era utilizado como orientação para ajudar os estudantes a pesquisarem problemas sociais como o aquecimento global, poluição, dentre outros. A investigação e a resolução de problemas teriam um importante papel nessa abordagem disciplinar. Sendo assim, o objetivo da educação científica era o entendimento dos conteúdos, valores culturais, tomada de decisões relativas ao cotidiano e resolução de problemas. No final dos anos 80, foi elaborado um documento nos Estados Unidos, intitulado Science for All Americans, que fazia parte do projeto 2061. Neste documento, os autores recomendavam que o ensino de ciências deveria ser coerente com a natureza da investigação científica. Os estudantes, então, deveriam, para isso, aprender determinados procedimentos, como observar, anotar, manipular, descrever, fazer perguntas e tentar encontrar resposta para as perguntas. Posteriormente, em 1996, houve a publicação de um outro documento intitulado National Science Education Standards, em que é proposto algumas orientações para a alfabetização científica, reconhecendo também a importância do ensino por investigação. Barrow, 2006. O ensino por inquiry recebeu novas denominações, como aprendizagem por descoberta, ensino indutivo, resolução de problemas, projetos de aprendizagem, ensino por investigação. Os estudantes deveriam seguir, então, o rigor proposto pelos cientistas para aprenderem ciências. No Brasil, a abordagem do ensino envolvendo inquiry ou ainda investigação, como também pode ser denominado, é encontrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997. No entanto, de acordo com Saia et al., 2007, o ensino de ciências por investigação no Brasil ainda não está bem estabelecido. Outro aspecto que pode ser ressaltado é a dificuldade dos professores utilizarem tanto as práticas de laboratório como as atividades de investigação com os alunos, por encontrarem dificuldades em ministrá-las, por se sentirem seguros em realizar experimentos. Borges, 2002. Bem, essa é a primeira parte da leitura. Foi constituída da introdução, que é o item 1,
Do item 2, a pedagogia progressista e o ensino de ciências. E o item 3, a educação científica e a perspectiva de inquiry dos séculos XIX e XX. Logo adiante, faremos a leitura do item 4, as diferentes abordagens do ensino por investigação, o item 5, que são as considerações finais, e a leitura das referências, tá bom? Muito obrigada por acompanhar a leitura comigo. Ela fica muito mais prazerosa. Um abraço para todos e para todas. Até o próximo ponto, se o Deus assim o permitir.